Fala, leitores da Bíblia. Hoje a leitura vai ser em Atos, capítulo 18. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Esse capítulo 18 é bastante movimentado. Paulo sai de um lugar, vai para outro, passa para outro, vai para outro, e a gente quase que se perde em tantas referências geográficas aqui descritas nesse capítulo. Bom, o capítulo inicia com ele em Atenas, que foi
aquilo que a gente leu no capítulo 17, aquele discurso que ele fez em Atenas, e ele vai para Corinto. E ele vai para Corinto sem a companhia de Timóteo e Silas, ele ainda está sozinho na viagem. Lá em Corinto ele se encontra, ou ele conhece, melhor dizendo, a Priscila e Áquila, o seu marido. E eles então se identificam porque Paulo fazia a mesma coisa que Áquila fazia. Eles faziam tendas e ganhavam dinheiro com isso, né? Então eles se juntavam. E a gente vê a graça de Deus com os seus servos, que quando eles estão sozinhos, eles, na verdade, nunca estão sozinhos, porque sempre acabam encontrando pessoas que também amam a Jesus e o servem. E foi o que aconteceu com Paulo ali. Ele se viu amparado pela graça de Deus por meio da companhia desse casal que ele conheceu ali. Logo depois que chegam Silas e Timóteo, então Paulo pode deixar o seu trabalho e se dedicar integralmente à pregação da palavra. E é isso que acontece. Ele vai, prega a palavra na sinagoga, em todos os lugares que ele pode. Só que, como era comum, a gente já deve ter percebido isso, os judeus se voltavam contra ele e se opunham ao progresso do evangelho. E mesmo em meio a essa oposição, a gente vê mais uma vez a graça de Deus separando ali alguns discípulos para ele. Paulo tinha tudo para se frustrar por estar sozinho, se frustrar por encontrar a oposição dos judeus, mas o Senhor trazia companhia para ele, o Senhor fazia com que pessoas se convertessem, e é isso que a gente vê lá em Corinto. Ele sai da sinagoga, mas o principal da sinagoga, ele acaba se convertendo ao Senhor e mais pessoas acabam se convertendo, eles eram batizados. Inclusive, Paulo recebe uma visão do Senhor Jesus dizendo ali pessoalmente para ele não desanimar, mas continuar, porque ainda tinha bastante gente para ser alcançada pelo Evangelho ali naquela cidade. Depois, uma grande oposição se levantou, ele teve que responder diante do procônsul, né, de uma autoridade ali, diante de um tribunal, mas, por graça de Deus também, aquele juiz, aquela autoridade ali, simplesmente ignora as acusações dos judeus, e eles até se degladiam ali, e Paulo só fica assistindo. Ele não se incomodou muito com isso, ainda ficou bastante tempo ali, e logo se dirigiu lá a Éfeso e levou consigo Priscila e Áquila. Então eles se tornam companheiros de Paulo nessa viagem até Éfeso, porque em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila lá e ele segue adiante porque ele quer ir para Jerusalém e depois de Jerusalém ele vai para Antioquia. E assim termina a sua segunda viagem missionária e dali em diante ele segue por outros lugares, volta na Galácia, na Frígia, confirmando os discípulos. Era um trabalho circular. Ele ia, evangelizava, aquela igreja se estabelecia, ele seguia adiante para um outro lugar. E assim ia indo. Depois ele voltava naquele lugar de novo, para que ele pudesse confirmar aqueles discípulos. E é muito interessante a gente perceber como as coisas acontecem no reino, porque ele deixou Priscila e Áquila ali em Éfeso, ele não passou muito tempo em Éfeso, deixou eles lá, e lá eles conheceram Apolo. Apolo, uma pessoa que ninguém sabe exatamente de onde veio, para onde vai, mas ele já chega em Éfeso ali, conhecendo muito bem as Escrituras, falando com fluidez, com eloquência, e eles percebem que ele tem um grande potencial. E o que eles fazem? E aqui está a beleza do reino de Deus. Eles que eu digo, Priscila e Áquila, eles chamam Apolo de lado, conversam com ele, discipulam ele para explicar com mais exatidão o Evangelho, para que ele então pudesse servir mais e melhor ao reino de Deus. E então ele segue adiante na sua missão, ele se sente chamado para ir para a região da Acaia, a igreja de Corinto. Inclusive na carta de Paulo aos Coríntios ele faz menção a Apolo, porque Apolo sai de Éfeso e vai para Corinto. Então ele vai, a igreja manda uma carta de recomendação para que ele pudesse ter acesso àquela igreja em Corinto, e ali ele auxilia, diz o versículo 27, ele auxilia muito
os que, mediante a graça, haviam crido. Então, mais uma vez aqui, o autor bíblico Lucas, ele sublinha: a fé é resultado da graça de Deus e não uma vontade pessoal de cada um. E o exercício do ministério de Apolo era o quê? Versículo 28. Ele, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Jesus é sempre o centro da pregação evangélica. Jesus é o centro, diferentemente de muitos púlpitos hoje, onde os pregadores pregam mensagens centradas no ser humano, antropocêntricas, centradas no homem, quando na verdade a Bíblia nos diz que os primeiros cristãos pregavam mensagens centradas em Cristo.